todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa expressão está escrita no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos tecer aqui nosso comentário e dar a devida importância a este texto bíblico. Aqui em Joel 2:32, estamos diante de uma promessa gloriosa, de uma promessa verdadeira, de uma promessa que funciona em nossos dias. Ainda que Joel profetizou isso há 800 anos antes de Cristo, um texto que hoje tem quase 3.000 anos, é a mais pura verdade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel está falando de ser salvo. Esta salvação não está associada ao povo de Israel nos dias do profeta Joel. Naquela época houve duas circunstâncias difíceis das quais o povo de Israel não foi salvo. Por exemplo, da invasão dos gafanhotos e da seca que prejudicou as plantações daquela época. Tudo foi devorado pelos gafanhotos e pela seca. Mas por que Israel não foi salvo da invasão dos gafanhotos e da seca? Porque esses dois eventos foram usados por Deus, pois o povo tinha descuidado a casa do Senhor. Eles estavam fazendo a reconstrução das suas casas próprias e descuidando a reconstrução da casa de Deus. Já fazia 16 anos que eles tinham voltado da Babilônia e tinham dado preferência em reconstruir a casa de cada um, mas a casa do Senhor estava deserta. Vamos entender que Deus enviou dois exércitos, dos gafanhotos e dos soldados assírios. Se eles tivessem se arrependido e invocado o nome do Senhor naquela ocasião, eles teriam sido salvos. Bom, e que mensagem temos para hoje acerca desse versículo? Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Eu posso invocar, mas eu não sou judeu, posso invocar. Eu sou do Hamas, posso invocar. Não importa a nação que você é, não importa se você pertence a um grupo terrorista ou uma milícia. Se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Jesus só virá buscar a sua igreja quando o evangelho for pregado no mundo todo. Será que a igreja está no mundo todo hoje pregando o evangelho? Sim ou não? Ela tem ido pelo mundo todo, mas aquele mundo das facilidades, onde existem democracias, mas não está indo no mundo da perseguição, da destruição. E como a igreja tem descuidado a evangelização mundial, Jesus está se auto-revelando aos muçulmanos. Inclusive, recomendo a leitura de um livro chamado Um Vento na Casa do Islã. Você sabia que os anjos serão quem vão completar a evangelização das nações? Como diz Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Voltando aqui para Joel, todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Todos. É um convite muito amplo. Todos. Não diz aqui que é uma raça específica, que é um povo privilegiado, que é um sobrenome especial. Teófilo Carcle, meu nome está escrito no livro da vida. Não é só o meu nome que está escrito no livro da vida. O seu também deveria estar escrito no livro da vida. Como você pode saber se o seu nome está escrito no livro da vida? É só você lembrar se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, se você já recebeu a Jesus como teu Senhor. A partir desse evento, a partir dessa decisão, o seu nome foi inscrito
e escrito no livro da vida. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Invocarem é um apelo à oração. Só se pode invocar se você está vivo. Ninguém, nunca, jamais invocou o nome do Senhor estando morto. Nem mesmo podemos nós invocar o nome do Senhor pelos mortos de nossas famílias. Deus não recusa ouvir um pecador que invoca o nome dele. A não ser que Deus agora possa estar mentindo, a não ser que Deus tenha renunciado à sua natureza e perdido o seu direito à misericórdia. A não ser que Deus destruiu o seu caráter de amor e não mais permitisse que um pobre pecador invocasse seu nome. Deus nunca recusou ouvir um pecador que está invocando, que está chamando ele pelo seu nome. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Esse é um chamado para se aproximar do Deus verdadeiro. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Eu já vi de tudo nessa vida. Pessoas que têm um Deus falso, pessoas que têm um Deus criado pela sua própria imaginação, pessoas que têm um Deus da sua própria opinião. Tem pessoas que invocam um Deus criado por elas mesmas. Deus falsos, criados pela imaginação, da sua própria opinião, nenhum deles pode te ajudar, nenhum deles pode te salvar. Tem alguns que dizem, mas eu não tenho um Deus feito de barro ou de ouro. Mas essa pessoa constrói uma divindade na sua mente de acordo com seus próprios pensamentos. Você já viu que tem pessoas que julgam a Deus? Eles dizem, se Deus existisse, não deveria acontecer as guerras. Se Deus é amor, não deveria permitir que o Hamas invadisse Israel. Se Deus existe, não deveria permitir a pandemia. Essas pessoas estão achando o que Deus deveria ser, mas não estão querendo receber a Deus como Ele realmente é. Algumas acham que o seu Deus ou a sua religião é a melhor. Não! Você não precisa tentar imaginar um Deus melhor do que o único Deus vivo e verdadeiro que eu estou falando. Não existe outro Deus melhor. Somente existe um Deus verdadeiro. Eu recomendo você invocar ao Deus da Bíblia. Eu recomendo você conhecer o Deus da Bíblia. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Isso aqui é um chamado para chegar a Deus com inteligência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Joel está falando aqui do nome, ele está falando da pessoa. Ele está falando do caráter do Senhor. Portanto, quanto mais você souber sobre o Senhor e melhor conhecer o nome dele, mais inteligentemente você invocará esse nome. Se você conhecer o seu poder, você invocará esse poder para te ajudar. Se você conhecer a sua misericórdia, você invocará para ser salvo. Se você conhecer a sabedoria de Deus, você se sentirá que Ele sabe e conhece todas as tuas dificuldades e que Ele pode te ajudar. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Isto é uma promessa certa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho muito estranho que muitos não estão recebendo este grande convite. Não seja você mais um dessas pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Eu acho muito estranho que nem todos estão invocando esse nome. Mas também sei que quem já invocou o nome do Senhor já está salvo. Ninguém poderá dizer lá no inferno, eu invoquei o nome do Senhor, eu me apoiei na sua palavra e estou perdido aqui no inferno. Pois todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Se você confiar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, você será salvo, pois esta é uma promessa fiel de Deus.
Invoque hoje o nome do Senhor. Aí onde você estiver agora. Não importa a sua idade, não importa a sua circunstância, não importa a sua nacionalidade. Ou não importa a vida errada que você está levando até agora. Se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Faça isso hoje. Invoque o nome do Senhor e seja salvo. Que Deus te abençoe.